Gente do céu, mas o que que tá acontecendo? O doutor Daniel não tá conseguindo entrar? Ah, agora, vamos lá. Dani, fala alguma coisa aí? Oi, boa noite. Ufa, Ah, Jesus, ainda bem, gente. Agora foi. Grata aos que tiveram paciência até esse momento, que juro por Deus, não sei que raios este Instagram resolveu fazer conosco hoje, que zica! para testar a paciência, a fidelidade de todo mundo que está aqui. Eu sempre faço live Cássia tá aí. também, nunca aconteceu isso. Gente, muito bem. Não, então, ó, vamos atrasar um pouquinho o grupo de apoio, gente, para a gente poder, né, dar conta aqui, mas vai dar tudo certo, né? Deixa eu Uhum. só avisar aqui. Já deixo avisado o pessoal. Então, gente, normalmente a gente começa o grupo de apoio lá por 8h15, lembrando que o link tá lá nos nossos stories, né? E daí, na sequência, a gente comece, então, hoje, uns 10 minutinhos mais tarde, para compensar essa lenheira aqui que aconteceu. Boa tarde, pessoal que está entrando. Vamos esperar o restante do pessoal entrar novamente. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para falar de um tema que é importantíssimo. Eu já vou apresentar o nosso convidado queridíssimo aí desse dia de hoje. Lembrando novamente que a gente vai deixar essa live disponível ali no perfil da Brás, né? Para quem não puder acessar agora com a gente. Quem tiver aí conosco, né, já vá encaminhando suas dúvidas, seus comentários e o link do grupo de apoio, então, tá lá no nosso Stories, tá? Então não deixem também de participar conosco ali online. Vou colocar aqui, fixar um comentário para o pessoal já deixar as dúvidas. Então, muito bem. Então, para falar então sobre qual que é o papel do exercício físico dentro do contexto do Alzheimer, nós temos então aqui o nosso digníssimo Daniel Vicentini. Ele que é profissional de educação física e fisioterapeuta, ele é especialista em gerontologia pela SBGG e também em fisioterapia e gerontologia pela Abrafige, doutor em gerontologia, foi secretário adjunto da última gestão da SBGG do Paraná e agora está com a gente na comissão de comunicação. Uhum. Então, Dani, mais uma vez, né, Dani, vocês já viram que eu sou íntima. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco. Assim, você é um cara realmente assim rico de conhecimentos aí. É bem legal a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar isso hoje. Eu que agradeço, Yara, o convite. Faz tempo que eu não faço live, mas é tão gostoso, né? De passar conhecimento para o pessoal, tirar dúvidas, compartilhar aí algumas histórias. Então, quem estiver assistindo, tanto agora ao vivo quanto depois gravado, eu fico à disposição para a gente conversar e tirar dúvidas de algo que é tão desafiador, né? Trabalhar com e cuidar do paciente demenciado, e o exercício físico ele traz um resultado muito importante, tanto para quem cuida quanto para o próprio idoso. Então, estou à disposição aí. Obrigado pelo convite. Muito bom. Então, olha só, eu já vou começar aqui trazendo uma questão que a gente sempre bate muito na tecla com a sociedade em geral, com os pacientes, com os familiares, né? Que o quanto o exercício físico ele é benéfico para a cognição. Mas talvez antes da gente falar sobre isso, eu acho que é interessante você explicar para o pessoal, Dani, o que que é a diferença de atividade física, exercício físico, o que que é sedentarismo,
Porque às vezes a gente trata, né, principalmente a atividade como exercício, como uma coisa só, mas são coisas diferentes, né? São. São, e ao mesmo tempo elas se entrelaçam em algum momento. Então é bem bacana você fazer essa pergunta, que para nós que somos da área do movimento, até vocês da medicina, isso já está claro qual a diferença. Mas para os cuidadores, outros profissionais que não são da área, isso é importante. Então, assim, pessoal, atividade física é qualquer atividade que o nosso corpo faz, né? Que nós fazemos durante o dia, seja para trabalhar, seja para praticar um esporte, limpar a casa. Então, qualquer atividade que gaste energia acima do repouso, tá? Exercício físico, ele é uma atividade física, porém de lazer. Então, mesmo que muitas vezes não é um momento de lazer, a pessoa faz de forma obrigatória, mas é o nosso momento de lazer. Porque se eu não estou trabalhando, eu não estou limpando a casa, eu não estou me deslocando, ou eu estou parado, ou eu estou em momentos de lazer. Então, o exercício físico, ele é uma atividade física de lazer, que é prescrita por um profissional, seja da fisioterapia ou da educação física, ou até mesmo da terapia ocupacional, dentro aí de cada especificidade da profissão. Sedentarismo é a falta da atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos na semana. Então, muita gente acha que é sedentário, mas se a gente pegar a teoria, né, a definição, a pessoa limpa a casa por 10 minutos ou até mais, sem pausa, então ela já não é mais sedentária. Porém, ela faz pouquíssima atividade física se for apenas isso que ela realiza. E tem outra questão também que eu acho que vale a pena comentar, Yara, que é o comportamento sedentário. Muitas pessoas fazem atividade física, fazem exercício, porém, na maior parte do tempo fica sentada, fica deitada. O próprio trabalho, às vezes, é muito parado. E aí tem várias pesquisas que já colocam, mesmo você sendo um praticante de exercício físico dentro do esperado, se você tem muitos momentos parado, o efeito que esse exercício físico traria para você é menor. Então, não é porque eu faço Hum. exercício que eu posso também ficar o tempo todo não, ou grande parte do meu dia parado, sem me movimentar. Infelizmente, é isso que acontece em muitos casos dos pacientes com Alzheimer durante a evolução da doença, né? A falta do movimento. Então, se mexer, ficar em pé, pelo menos, já é uma forma de trabalhar a musculatura, pelo menos para aquelas pessoas que não fazem nada. Legal. E isso é bem interessante porque muitas pessoas confundem, né? Às vezes a gente fala assim, ah, tem que fazer exercício. Ah, mas eu já saio para caminhar, para ir a pé, eu já faço muita coisa em casa, né? Então, bem interessante você trazer isso, porque são os dois pilares, né? Tem que ter uma vida ativa e Uhum. tem que ter o exercício físico junto. E daí conta pra gente, por que que esse exercício físico é tão importante nessa fase da vida, no envelhecimento? Acho que para qualquer fase da vida é importante, mas no envelhecimento, pensando em. Tem várias questões, né? Mas pensando em bem-estar, pensando em longevidade, prevenção de doenças. A gente sabe que o envelhecimento gera um risco aumentado para várias doenças crônicas, inclusive para a própria demência, não só de Alzheimer. Então, o exercício físico ele vem para prevenir doenças e, ao mesmo tempo, trazer uma longevidade com mais qualidade, né? Porque não adianta viver muito tempo se você não tem qualidade. E uma palavra que a gente gosta muito, tanto na educação física quanto na fisioterapia, é funcionalidade. Então, o exercício físico para a pessoa, qualquer pessoa, que todo mundo está envelhecendo, mas na pessoa idosa, ah, traz essa questão da funcionalidade, porque a gente vai passando por alterações, né, físicas, biológicas, etc., que impactam na nossa funcionalidade. E isso é totalmente normal. Mas o exercício físico, ele desacelera essas alterações, e tem pessoas que praticam tanto exercício físico, assim, dentro da normalidade, dentro do esperado, e também durante a vida, que mesmo envelhecendo, ela nem percebe que está passando por alterações da funcionalidade. Então, o exercício físico, ele vem para melhorar não só os aspectos físicos, mas também funcionais da pessoa idosa. Legal. É um aspecto bem importante e essa semana mesmo tive no consultório essa situação de recomendar o exercício físico e a pessoa falar assim, ah, mas na minha idade, já passei dos 90, vai adiantar para quê, né? E a gente esquece que músculo é o que dá a gente independência
para levantar da cadeira, para sentar na É. privada, para Uhum. caminhar até a porta, né? Para segurar um pote de arroz, né? Então, realmente assim, coisas do dia a dia que são fundamentais e que a gente não faz sem músculo, né? Mas Exato. indo para essa parte da cognição, assim, mais especificamente, Uhum. o que que a gente tem de evidência, assim, em torno do exercício físico como proteção ou da ausência dele como risco Uhum. para demências, assim, isso existe? Existe muito e tem crescido cada vez mais. Inclusive no congresso que a gente foi lá do Sul Brasileiro, foi em Gramado, eu falei um pouco sobre isso, que antigamente, assim, não antigamente, mas as primeiras pesquisas, ou as clássicas, era muito voltado ao exercício aeróbico e o quanto ele beneficia a parte cognitiva, né? Então melhora a cognição e, consequentemente, pode prevenir demência. E com o tempo foi percebendo que além do exercício aeróbico, exercício resistido, que pode ser o pilates, musculação, uma ginástica localizada, ele também traz efeitos muito interessantes para a questão cognitiva. A questão é o que mais que tem pesado hoje é o tempo de exercício durante a vida. Então, é claro, essa senhora de 90 anos, com certeza, ela vai se beneficiar do exercício aeróbico, do resistido, vai sim melhorar a cognição dela, mas ela teria muito mais benefícios cognitivos se ela tivesse feito isso durante toda a vida, caso ela não tenha feito. Então, para melhora cognitiva, realmente, de prevenir uma demência, o que a gente vê nos estudos é que tem que ser a longo prazo e não adianta querer chegar aos 70, começar a fazer exercício. Então eu vou fazer o exercício, então eu não vou ter demência. Com certeza você pode ter uma prevenção, mas o a longo prazo, de forma crônica, é o mais indicado. Então, quanto antes a gente começa, melhor, né? Qualquer hora que começar tá bom, né? Algum Sim, benefício tem, sim. mas realmente quanto antes a gente começa, melhor, né? E é interessante porque a gente tem visto isso cada vez mais nos estudos, né? O quanto a questão de a gente planejar o nosso processo do envelhecimento e começar a pautar por um estilo de vida adequado, saudável, dentro do possível, assim, a longo prazo, o quanto isso é benéfico, né, gente? Hoje a gente sabe que, olha só, praticamente 50% dos casos de demência no mundo, e também esses dados se refletem aqui no Brasil, a gente poderia prevenir se a gente adotasse medidas relacionadas a controle de risco, né? Sim. E tá lá o comportamento sedentário, né? A questão da inatividade física, né? Então, Sim. realmente, Você tá referindo àquele estudo do The Lancet? isso, do Lancet É, Commission, a gente teve a reprodução dele aqui também, né? tinha uma bolinha lá, atividade física, ela é um dos 14 itens que ajuda a prevenir a demência ao longo da vida. É. E interessante agora falando de uma coisa um pouquinho mais recente, né? Uhum. Quando a gente fala também dessa questão de prevenção, tem-se muita dúvida em relação assim, mas qual tipo de exercício, qualquer tipo de exercício, se eu resolver fazer por minha conta, ou se eu resolver fazer isso guiado, o que que funciona, qual modalidade, ou tem que ser um tipo, ou são vários, né? E a gente já teve algumas literaturas abordando isso, né? Lá na Europa teve o estudo do Finger, que avaliou essa questão de medidas de estilo de vida, ali o impacto disso na cognição e viu que houve um impacto positivo, né? Uhum. E agora a gente teve no Congresso norte-americano, que está acontecendo, né? Também um estudo norte-americano, que foi o West Pointer, bem semelhante, né? E aí, desse estudo, assim, você consegue falar um pouquinho para a gente trazer qual que é o impacto, qual que é a conclusão que a gente tira nesse aspecto da atividade, do exercício físico? Se a gente pegar esse estudo e além de alguns outros que seguiu a mesma linha, é o exercício estruturado, prescrito por um profissional. Então, é o exercício e não a atividade física. É claro que ela traz benefícios, mas é necessário uma estruturação, principalmente pensando em pessoas que já têm déficit cognitivo, né? Então, é aquele exercício que tem um aquecimento, depois tem uma parte principal, depois uma volta calma, que envolva tanto o aeróbico quanto o exercício resistido na mesma sessão, que a gente chama de multicomponente. Então, eu posso incluir também exercício de equilíbrio, coordenação motora, pensando até em prevenção de quedas na população idosa e principalmente na população idosa com déficit cognitivo. É muito mais efetivo se a gente pensar nessa pesquisa do que eu
trabalhar apenas com educação e saúde. É claro que a educação e saúde, as orientações são fundamentais, mas a gente precisa da atuação do profissional de educação física e fisioterapia, especialista na área, que entenda de demência, que entenda de cognição, para prescrever uma sessão de exercício que seja realmente efetiva. Legal. Ó, dando boas-vindas ao pessoal que está aqui conosco, também a Carmen, que é lá da Brás de Perdizes, São Paulo. Seja bem-vinda, Carmen. É, sim, né? A gente tem essa questão que é bem relevante, e os estudos mostram isso, né? Quanto mais estruturado, quanto mais direcionado e Uhum. personalizado. Porque tem isso também, né? Essa é uma questão que você levantou que é bem interessante, a questão da necessidade do profissional ele ter experiência na área do envelhecimento, né? Que é o Uhum. que a gente chama do profissional especialista em gerontologia. E isso, existe uma certificação para isso, né? Dada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Uhum. Então, esse profissional ele vai saber analisar as particularidades daquele indivíduo, a questão do envelhecimento, ali, o processo, como que isso atua na questão também da parte física, né, para fazer algo de fato bem direcionado, né? E Sim. quando o indivíduo já está com a demência instalada, porque assim, então a gente sabe que para prevenir funciona, com certeza, né? Não há dúvidas disso. E quanto mais variado, melhor, né? O Daniel falou sobre a questão do exercício resistido, gente. Seria a musculação, né? Nesse caso, o exercício com peso, né? Exercício com peso, que aí entra musculação, pilates. Muitas pessoas idosas não gostam muito da musculação, tem a opção do pilates. Legal. Até exercícios calistênicos têm crescido bastante, que é o exercício com o peso do próprio corpo. Ginástica localizada, aquela hidroginástica, mas tem que ser uma hidroginástica voltada para a resistência muscular, senão fica uma coisa muito recreativa e aí envolve mais a parte social e não tão muscular. Então, tem várias opções que a gente pode orientar os pacientes a procurar o profissional para fazer. Legal. Então, a princípio, prevenção, sim, funciona. Quanto mais multicomponentes, melhor. Tem Uhum, que ter o profissional orientando ali de pertinho, né? E sim, para o indivíduo que já tem déficit cognitivo, né? Que já tem a piora ali da memória, de algum outro componente cerebral. Existe evidência em sim. relação a benefício ainda? Tem, porém, a gente sabe que na demência, né, a gente tem as fases. Fase inicial, fase moderada, fase avançada. Todas as demências têm essas fases bem características. Porém, mesmo tendo isso, de uma pessoa para outra, muda bastante. Então, vamos supor, o idoso X, na fase inicial do Alzheimer, do idoso Y, na mesma fase, é totalmente diferente, muitas vezes. Então, nas pesquisas fica um pouco complexo, esses vieses de era um grupo só com pessoas na fase inicial, só na fase moderada, na fase avançada. Mas, em geral, é a mesma coisa da prevenção, é o exercício multicomponente, o que a gente mais precisa prescrever e trabalhar com esses indivíduos. A questão é, com a evolução da demência, vai ficando um pouco mais complexo alguns tipos de exercício. Como eu vou falar para a dona Maria na fase final, não, na fase avançada do Alzheimer, andar em linha reta, com um pé na frente do outro, falando o nome de animais. A gente já não consegue isso, a gente não tem mais resposta, né, do paciente, a gente não tem mais a compreensão. Então fica naquela coisa mais passiva, alongamento, mobilidade, ortostatismo. Então é bem complexo. Eu sempre falo assim, se você for contratado para trabalhar com um idoso com Alzheimer ou qualquer outra demência, e você quer ter opções de trabalho, torce para ele estar na fase inicial, porque ali você consegue fazer bastante coisa. Na fase moderada, dá para fazer muita coisa, na fase avançada também, mas não tem como negar que com o passar da demência a gente vai perdendo um pouco de opções a serem trabalhadas. E é uma questão que você falou, que você reforçou do que eu falei, da especialidade, de conhecer sobre demência, tem muitas características no trabalho com a demência que a gente não tem no trabalho com o idoso sem Alzheimer, por exemplo. Se eu não entendo de demência, eu vou saber o que é síndrome do pôr do sol? Não sei o que é síndrome do pôr do sol. Vou atender o idoso 6 horas da tarde. Você não vai atender. Você não vai conseguir. Então você tem que saber sobre a demência, você tem que saber, tá agitado. Eu sei sobre terapia da boneca, eu sei que a boneca pode acalmar dependendo do paciente. Né? Então eu consigo trabalhar enquanto ela está com a boneca, fazer algum alongamento, algum fortalecimento. Então, essa é a diferença de trabalhar com idoso e trabalhar com idosos com uma visão maior sobre o envelhecimento. Excelente, assim, você trouxe uma visão muito
acurada mesmo, assim, do que é trabalhar no envelhecimento, né? Uhum. É uma população extremamente heterogênea, né? E aí, dentro desse contexto da demência, mais ainda, né? Então, Sim. puxando um pouquinho o gancho, já que você falou sobre isso, que eu acho que é um tema que é muito legal, porque é muito angustiante para as famílias, né? A questão dos sintomas comportamentais, assim. Tem muitas vezes agitação, para quem não conhece o termo, né? O fenômeno do pôr do sol é aquela agitação que começa geralmente no finzinho da tarde, ali, início da noite, que a pessoa começa a não saber onde é que tá, fica ansiosa, quero ir embora e tô na minha casa. Então, é realmente uma situação que para as famílias angustia muito, né? Dentro desse cenário do exercício físico, da fisioterapia, aproveitando que você tem as duas formações, né? A gente tem como trabalhar isso também? Tem. O próprio exercício, ele pensa em vocês que estão nos assistindo aí, que são adultos, né? Sejam adultos idosos ou adultos mais jovens, que não têm demência. Quando a gente faz exercício, a gente se sente melhor, né? A gente tem, em termos mais simples, né, de palavras, a gente tem liberação hormonal, melhora o bem-estar, a gente se sente mais confiante. Isso acontece também no idoso com demência. Às vezes ele não consegue demonstrar isso, falar, estou me sentindo melhor, mas a gente percebe que fazer o exercício, quando aplicado corretamente, quando eu consigo atingir esse idoso, seja com gestos, olho no olho, chamando pelo nome, toque, né? A gente usa muito o toque no paciente que já começa a perder um pouco da sua noção de orientação espacial, orientação temporal. A gente consegue melhorar isso. Então, eu falo muito nas aulas, né, para meus alunos. Não adianta você chegar para atender um idoso que, ao chegar, você já percebe que ele está com alteração comportamental, você pedir para ele fazer um exercício. Então, tem que chegar, começar a conversar. Se você conhece ele, já coloca uma música que você sabe que ele gosta. Tem que saber cantar algumas músicas, tem que saber da história dele, falar um pouco da história do passado, lá antiga, isso acalma, né? Não fazer o exercício em locais com muito barulho, com muita informação visual, com entrada e saída de pessoas, que isso vai só piorar esse quadro comportamental que ele está no momento. Então, são essas dicas que o profissional especialista na área sabe que o não especialista não sabe. E aí a família acaba sofrendo quando contrata um profissional que não entende sobre esse assunto. Porque aquela sessão de exercício que deveria ser algo mais prazeroso, né? Uma sessão mais prazerosa acaba virando um problema e o profissional perde tanto o paciente, né? Perde o cliente, quanto a família acaba perdendo esse profissional também. É verdade, é verdade. Ó, o Siley colocou aqui, né? Por isso atendo em domicílio, mais fácil de gerar conexão, vínculo e principalmente individualizar o atendimento. E tem isso também, né, gente? Porque a gente sabe que o indivíduo que está com a demência, seja ela Alzheimer ou não, ele também fica muito preso à rotina, né? Sim. E ao que ele já conhece. Então, às vezes, você tirar aquele indivíduo do meio dele também vai ser uma outra fonte de estresse, né? Uhum. Como é que é essa questão do atendimento domiciliar, na tua experiência? Como é que se ajusta isso? Bem lembrado, o Siley Fiz, acho que ele é meu seguidor aqui. Segue Abraço também, o Siley. Clica em cima e segue Abraço Paraná. É, o atendimento com o paciente com Alzheimer ou qualquer outra demência, assim, na minha experiência, na minha visão, tem que ser no domicílio. Ou é no domicílio que eu falo, domicílio, a casa dele, ou a casa dele seja uma instituição, né? Porque é a casa dele. Tem que ser, porque quando a gente tira ele, é o que você comentou e o Siley também. A gente não consegue conectar, o vínculo é diferente. É claro, numa fase bem inicial, sabe aquela fase bem no início, a gente até consegue levar ele para uma academia, para um estúdio de pilates, para uma piscina, mas começou a perceber que a doença está avançando, tem que ser em casa. Eu falo nas aulas também, a gente tem que trabalhar com memória implícita. Aquela memória que está grudada na cabeça dele ainda. Não adianta eu querer que ele faça coisas diferentes se ele está com uma doença, né, uma demência, que está apagando a memória dele, né, além de outras questões cognitivas. Então, tem que ser com memória implícita, diferente do idoso sem demência. No idoso sem demência, a gente tem que, sempre que possível, estimular coisas novas. No paciente com demência, é o contrário. A gente tem que pegar o que ele tem de bom ainda, o que ainda está presente na memória, o que está presente de capacidade cognitiva, e aproveitar que ainda isso está presente e trabalhar em cima disso.
E bem interessante isso que você comentou, né? Assim, essa questão do que ele já traz de bagagem, né? Porque a Uhum. gente vê muitas famílias se surpreendendo, às vezes até profissionais também que não têm conhecimento na área, né? De falar assim, nossa, mas nem parece que tem demência, porque lembra de coisa lá de trás, né? E vai lembrar, né? Que isso aí é o que mais demora para pagar, assim, né? Exato. Então, assim, sempre que chega, na primeira avaliação mesmo, eu falo para os alunos, eu falo isso porque hoje em dia eu não estou mais atendendo, estou focado na docência, né? Mas eu falo muito isso com os alunos. Na sua avaliação com o idoso com Alzheimer, além de avaliar eles, tem que avaliar o cuidador familiar, no sentido assim, que tipo de música ele gosta? Se ele não conseguir te responder, né, a gente pergunta para o cuidador familiar. Que tipo de música, cantor, bandas antigas, com o que ele trabalhava, o que ele gostava de fazer, porque a gente coloca isso nos atendimentos. Porque isso faz com que o atendimento fique mais fácil de acontecer, porque a gente consegue chamar mais atenção. Nossa, o tanto de vezes que eu já dancei com um paciente, que eu já cantei músicas que eu nem nunca tinha ouvido na minha vida, mas eu tive que aprender para conseguir chamar a atenção desse idoso nesse momento. Que legal, né? E realmente, assim, é uma troca que ela é muito necessária, né? O Uhum. profissional que trabalha com esse tipo de paciente, ele tem que ter ali um olhar realmente bem mais empático, né? Não que a gente não tenha que ter, mas é sempre, né? Mas assim, é realmente como é que eu posso dizer? Um modus operandi mais complexo, né? É. Que legal. Ó, pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo, vai ficar gravado. O Saile colocou que tive que aprender várias músicas, várias histórias, todos os atendimentos são verdadeiras aulas, né? É bem isso. Sem dúvida. Legal. Pessoal, vão mandando aqui dúvidas, questões que vocês queiram colocar também para a gente ir respondendo, né? Ô, E, Yara, desculpa hum, até te interromper, ele fez eu lembrar de alguma questão que é importante também. Muitas legal. vezes, para quem é cuidador que está por aí, quem é familiar, profissional, para entender isso, muitas vezes a gente chega para atender o paciente e não consegue. Uhum. Tá? E mesmo assim, mesmo com técnicas, com conhecimento adequado, trabalhar com memória implícita, enfim, tem vezes que pode acontecer de você não conseguir atender esse paciente por algum motivo. Então, nem sempre vai ser possível. É raro, pelo menos na minha vivência, foi raro acontecer isso, mas pode acontecer. É raro, mas acontece. Uhum, É, e a gente tem que saber respeitar isso também, né? Eu sei que às vezes para as famílias também é frustrante, mas enfim, né? Todo mundo tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, e na demência não é diferente, né? sim. Ana Luz colocou aqui parabéns pelo tema, obrigada pela presença, Ana. Ó, a Marta Cristina colocou aqui, minha mãe com início para moderado do Alzheimer, então ali transicionando uma fase leve para moderada, né? Se eu entendi bem. Uhum. Está brava e não quer ir todas as vezes no Pilates. Muito teimosa. Devo impor? Não, você tem que contratar o profissional para atender a sua mãe em casa. É. Já está na hora de Isso, atender em casa. isso bem legal você ter colocado, Marta, assim, porque imposição, gente, olha, se existe uma regra de ouro dentro da demência, jamais bata de frente, né? Falou que o céu tá vermelho com bolinha rosa e passando uma flor, você fala, tá Tá. mesmo, né? Porque as conexões cerebrais, gente, não são as mesmas, né? Então, esse indivíduo, ele não percebe o mundo como a gente percebe mais, né? Uhum. Então, para ele é aquilo ali mesmo, né? Não adianta você tentar convencer que só vai gerar um certo estresse. A gente ensina ali aí comendo pelas beiradinhas, né? Sim. Mas realmente, assim, chegando já numa fase moderada de doença, entra aquilo que a gente comentou mais cedo, né, Dani, que fica muito apego à rotina, né? Então, e ao que esse indivíduo já conhece, que já não é muito, né? Uhum. Uma fase moderada. Então, realmente, em casa acaba sendo a melhor opção, né? Exatamente. Às vezes, não sei se é o caso, né? Mas aqui, por exemplo, às vezes ela está falando, vamos pro Pilates, né? Vamos pra academia. E a idosa nem lembra que faz Pilates. Hum, Pode acontecer, ela fala, Pilates, onde eu tô indo, né? Às vezes ela, dependendo da fase, como ela já tá indo para quase para moderada, pode acontecer de alguns lapsos ela não saber o que você tá falando, para onde você tá querendo ir. E isso impede ela de ter a vontade, de se motivar a ir. Então, quando a gente atende em casa, é, ela tá no ambiente dela, mesmo que às vezes ela fala que não está em casa, mas na maioria das vezes ela entende onde ela está, ela se sente bem ali, com o cuidador, com o familiar, com aqueles objetos imóveis naquele mesmo lugar de sempre, então isso facilita. Eu recomendo que repense
nesse momento para levar o profissional até a casa. Perfeito. Excelente lembrança, né? Essa questão do indivíduo também já não entendeu o que que é sair para ir para o Pilates, Isso. né? E às Uhum. vezes ele vai te falar assim, ah, não quero fazer exercício físico nem em casa, né? Mas a gente não vai perguntar se quer, né? Chama o profissional, deixa o profissional e ele lá se Exato. entenderem, né? Em casa é mais fácil de dar uma ajeitada ali. É verdade. Ó, seguindo aqui, já temos mais algumas perguntas. A Denise coloca assim, ó, qual a melhor forma de abordar uma idosa que não quer de jeito nenhum fazer outra atividade física além de hidrodinâmica? Imagino que seja hidroginástica, não sei se É. tem, e que já faz há muitos anos. Então, mas aí no caso da demência ou não? Acho que não, né? Bom, acredito que vamos falar nos dois aí, né? Tá. Bom, quando se fala em idosos sem a demência, gente, a gente não pode esquecer que o idoso é um adulto como nós. E ele é muito mais vivido. Então, assim, tirar a autonomia dele de decisão é algo bem complexo. O que a gente pode fazer, na minha opinião, nesse caso, não é tirar a hidroginástica, porque ela vai estar trazendo benefícios. Porém, se ela faz há muitos anos, tenho quase certeza que esses benefícios são bem pequenos hoje em dia. Então, eu deixo, se tiver condições, eu digo financeiras, de tempo, etc., continua na hidroginástica, que é uma excelente modalidade, e creio eu que ela gosta porque se socializa bastante, mas tentar adicionar um outro tipo de exercício. No diálogo, mostrar quais são os benefícios. Ó, isso aqui vai melhorar a senhora fazer tal coisa. Tenta pegar na dor. O que, que ela está reclamando ultimamente, né? Eu falo na dor, o que, que no dia a dia dela ela está deixando de fazer por alguma dificuldade. Ó, se a senhora fizer a musculação, vai voltar à igreja sozinha, que a senhora está reclamando que não consegue mais. Então, tenta pegar qual é o problema ali na vida dela, tenta motivar no diálogo. Vamos fazer uma aula experimental, vamos conhecer. Às vezes, nessa aula experimental é o que faz essa idosa gostar daquela modalidade, mas não tiraria da hidroginástica se é algo que ela gosta. Agora, no idoso com demência, aí já complica um pouco mais, porque atividades na água não é nada recomendado para idosos demenciados. Ainda mais, se não, só se você tiver assim, profissional e o idoso dentro da água. Pronto. Agora, com um monte de gente, às vezes nas aulas de hidroginástica é dividida com a natação, e aí as crianças da natação gritando, brincando, isso vai tirar bastante o foco dessa idosa. Então, o objetivo seria realmente não fazer a hidroginástica. Ok, excelente. E a Ana nos coloca aqui, ó. Gostaria de saber, no caso de pacientes com quadro severo, então a gente está falando de uma fase grave de doença, acamado com rigidez muscular. Como que você faz esse trabalho de atividade? Então a gente sai aqui de um quadro inicial moderado e vai lá para um paciente em terminalidade, fim de vida, que já Uhum. está sarcopênico, que já está acamado, mas que se a gente deixa parado, vem essas temidas contraturas e a síndrome de mobilidade, né? Como é que a gente trabalha para isso? Nesse caso, o trabalho é praticamente, vamos colocar, 100% passivo. Né? Pelo que eu estou entendendo, é acamado e não tem condições de movimento, voluntariamente, é passivo. Alongamento, muita mobilidade, mudança de decúbito, se possível, ortostatismo. Né? Nós, como profissionais, colocarmos esse paciente em pé se ele tem condições de se sustentar pelo menos um pouco. Muito exercício respiratório, que ficar imóvel é um grande problema para doenças ou condições negativas respiratórias, então muito trabalho respiratório, mas tem que ser feito, porque senão a gente só vai antecipar a, a ida, né, desse paciente, a gente vai antecipar a evolução da doença. Que ela vai acontecer, né? Ela vai evoluindo. Então, o exercício ele dá uma desacelerada, principalmente nessa fase final. E é importante falar também, né, que atua no conforto, né, gente? Porque assim, contratura, Uhum. síndrome de mobilidade é algo muito desconfortável, Sim, dificulta cuidado. Então, realmente ressaltar que mesmo aquele paciente que já está em imobilidade, que já está acamado, movimento, gente, ainda que passivo, é extremamente benéfico, né? Então, eu brinco que é o casamento com o fisioterapeuta que não divorcia só até que a morte o separe, né? Porque exato. realmente o benefício ainda continua. Na E olha, físio, na físio tem muito a questão da alta fisioterapêutica, né? A gente tem que uhum.
dar alta para o paciente e evoluir, por exemplo, sair da físio, dei a alta, ele vai para profissional de educação física. Na demência, não tem alta. É para sempre. É, É para aqui é sempre. casamento sem divórcio. Muito bom. Ó, a Marta está colocando assim, outra coisa, ela só fica no celular e vê muitos vídeos sobre Alzheimer e saúde em geral e fica meio preocupada. E aí ela está falando, então eu não posso fazer nada a esse respeito. E é uma dificuldade muito grande que a gente tem em relação a essa questão da autonomia do indivíduo, né, de respeitar essa capacidade decisória e, ao mesmo tempo, fazer com que essa pessoa compreenda esses benefícios em saúde, né? Então, é bem importante a gente falar, gente, que no envelhecimento, o convencimento ele tem que vir por uma questão que o Daniel trouxe muito bem, que é por valores do indivíduo, né? Uhum. É o tal do M do que mais importa lá da geriatria, né? Não adianta eu tentar, às vezes, convencer com algo que para aquela pessoa ainda é muito abstrato, né? Ai, faz exercício que vai melhorar, vai Sim. reduzir seu risco de infarto, vai melhorar teu diabetes, mas eu não vejo uma molécula de glicose ali, né? Diabetes, hipertensão, é um troço que ninguém sente, só sente na hora que tem a complicação, né? Uhum. Então, o Daniel colocou muito bem aí por onde pega, né? Onde que pega? O que está deixando de fazer? Ou o que gostaria de fazer e não está fazendo? Ou, ainda mais, né? O que gostaria de continuar fazendo daqui 5, 10 anos, né? E aí, para isso, a ajuda profissional é muito grande, né? Tem que estar ali. Como é que é isso na tua experiência prática, Daniel? Acho que a gente já usa essa pergunta aqui para poder também caminhar para o nosso fim, mas como que você faz para poder ajudar esses pacientes, essas famílias, no convencimento de que exercício físico ele é fundamental, né? Eu Uhum. brinco com os pacientes que, assim, embora você tenha falado lá no começo da live, está gravado, gente. Ele diz que exercício físico é lazer. E é. E É é. lazer. Mas assim, eu conheço os dois, três que vão fazer exercício físico. Nossa, que momento mais legal do meu dia. Fica parada, a inércia pela física é muito mais fácil, né? Uhum. Então, assim, que recurso que você usa para esse convencimento? Bom, como a gente estava falando até de evidências no começo, existe também evidências na área da psicologia do envelhecimento e muitos estudos na área de motivação para exercício físico. Então, é algo muito individual, a motivação é algo, obviamente, é algo muito individual, ao mesmo tempo que as barreiras para fazer o exercício físico também são bem individuais. Mas em população idosa, o que a gente mais tem de barreiras é dor. Ah, eu não faço porque dói. Então é mostrar para esse idoso de alguma forma que se ele não se exercita, essa dor vai ser ainda pior. Pode ser que doa um pouquinho no começo aquele exercício, mas todo mundo que se exercita sente um pouquinho de dor e essa dor vai melhorar. E outra barreira que muitos idosos colocam, pelo menos em pesquisas, é a falta de é, companheiro, uma pessoa para ir junto. Por isso que os exercícios em grupo são tão indicados também para as pessoas idosas pela questão da socialização. Já para motivação, o que mais motiva as pessoas idosas, né, em pesquisas, então em geral, a se exercitar é a questão que a gente falou do que dói, do que pega. Então, eu faço exercício físico, me motiva porque eu consigo fazer as minhas atividades. Eu penso que eu gosto tanto de brincar com os meus netos e quero continuar brincando, e eu sei que o exercício físico vai me ajudar a manter o meu físico para cuidar desses meus netos, mesmo que eles vão crescer. Então, assim, a motivação é algo muito individual de cada pessoa. Encontrar tem duas estratégias: encontrar aquilo que tá pegando, como você bem colocou, e também aquilo que o idoso gosta tanto de fazer, mas se ele não se exercitar, ele vai perder. Então é realmente pegar na dor. O pessoal da psicologia fala de psicologia, acho que é psicologia negativa, não sei qual que é o nome correto. Mas ir no ruim, porque o ruim vai fazer a pessoa pensar em se exercitar para melhorar. Legal. Gente, assim, então, ó, Marta, fica o recado. Ir para academia junto com a mãe, mostra para ela essa live Isso. e vamos investigar aí o que ela
quer continuar fazendo daqui 5, 10 anos, às vezes até menos do que isso, né? E que, gente, não tem dúvida em relação a isso. Assim, a gente precisa de músculo, músculo é vida. Cada vez a gente sabe mais. Olha, quem envelhecer direito, envelhece com músculo. Pelo menos isso tem que estar ali para a gente conseguir esse processo de envelhecimento adequado, né? Exato. Muito bom. Gente, olha só, estamos caminhando para o final da nossa live. Quero reforçar. Quem quiser continuar no grupo de apoio, vai ser pelo link, pelo Google Meet, pelo link que está lá no nosso Stories. Quem ainda não segue a Braz, gente, aperta aqui para seguir. A gente tem aí outras lives, tem também o nosso canal do YouTube, que essas lives vão para lá depois, né? Então é uma oportunidade aí, compartilhem com pessoas, enfim, que vocês conheçam, que possam se beneficiar realmente desse conteúdo, que foi maravilhoso, Dani. Eu queria realmente assim, te agradecer pela sua generosidade de estar aqui, de compartilhar o teu conhecimento conosco e pedir para você dar aí um recadinho para a galera para a gente poder finalizar. Bom, eu sei que a Abras tem um papel muito grande com cuidadores, né? Não só com os idosos, mas com os próprios cuidadores. E eu falo que o exercício físico, pessoal, ele, claro, vai ser benéfico para esse idoso com demência, mas ele vai ser muito mais benéfico para quem cuida. Eu não falo o cuidador se exercitar, claro que tem, mas o idoso que se exercita diminui a sobrecarga de quem cuida. Então, assim, ajude. Se você é um cuidador, seja familiar ou não, e recebe um profissional em casa, naquele momento, aproveita aquele momento para dar uma descansada enquanto o profissional está trabalhando com esse idoso e motive, no sentido de, quando possível, motive esse idoso a fazer esse exercício, que esse momento seja benéfico, que esse momento seja prazeroso, porque, como eu falei, não vai ser benéfico só para o idoso, mas para quem cuida também. Então, a sobrecarga do cuidador está muito relacionada com o físico do idoso. Quanto mais esse idoso é funcional, mesmo com a demência, menos sobrecarga para quem cuida e menos estresse também. Então, além de vocês que cuidam se exercitarem, permitam com que os idosos que vocês cuidam também se exercitem. Legal. Gente, muito obrigada pela participação de todos que estão aqui até agora, os que seguiram conosco, apesar ali das dificuldades iniciais. É um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Dani, mais uma vez, muitíssimo obrigada, pessoal. Eu que E agradeço o acredito que é convite. isso. Voltamos aí para o mês que vem com mais aí uma temática importante, tá bom? Gente, muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigado.